é o Anexo 2 Podcast, meus amigos. E aí, gente? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário que a galera vai estar ouvindo, né? É isso. E até na madrugada. Olha quem já soltou. Olha pra quem tava tímido. Já chegou soltando a voz, Fê. Você é louco, apresenta ele aí, Cauê. Hoje nós estamos aqui com a mesa cheia, hein, Fê? Nós não temos imagens, mas você que está ouvindo aí, você também não está perdendo grande coisa, né? Deixando de nos assistir. Né? Mas a gente está aqui com uma mesa super completa. E eu estamos bem felizes. Hoje diversificada, hein? Vamos trazendo aqui as pessoas que ouvem e que participam, né, com a gente. E é uma honra ter aqui hoje comigo o nosso amigo, o nosso jogador caro aqui, Marcão, Ministério dos Sentinelas. Boa! E aí, galera? Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, o dele é da madruga, né, morcegão? Eu trabalho na madruga, às vezes isso acontece, né? Você ouve quando você tá trampando? Fala a verdade. Difícil. Trabalhando, não. Não dá, né? Não dá. Porque vai de uma viagem. É muito dinâmico. Não tem como, né? É muito rápido, o espaço curto de tempo, aí não dá. É isso aí. É isso. Muito bom. Bom ter você aqui, mano. Tamo junto. Prazer, Marcão. É nóis. Que alegria te ver aqui. E temos aqui na mesa também o nosso violinista, worshipeiro. Você tá num style lá também que eu vou falar, viu? Quando né, tem o... Quando ele põe a toquinha, pai, sai de baixo. Do worship, ninguém segura. É o Márcio Saad, pra quem não conhece. Márcio Saad. Aí, Marcião do Ministério de Louvor. Boa noite, boa tarde, bom dia. Novidade pra mim, eu caí aqui de gaiato. É, né? Mano, Tá se eu falo pra todo mundo que vai sentar na mesa, os nego correm, pai. Não adianta. É assim. Muito bom ter você aqui, Marcião. Prazer, e nós estamos aqui com o brabo, aqui com o presbítero Thiago Pena. Isso é... Muito obrigado por você estar aqui, meu irmão. Tamo junto. Aí, galera, é isso aí. Boa tarde a todos vocês aí. Feliz de estar aqui. Vocês estão vendo que a mesa está diversificada, vocês que acompanham a gente aí. Esse é o Anexo 2 Podcast, lugar aqui de mesa onde a gente faz anexos aí, compartilha aquilo que foi ministrado na palavra aqui da Igreja Nosso Lugar. Se você está chegando agora, não conhecia ainda esse podcast, de repente alguém te enviou esse conteúdo aí, fica firme aí que hoje a conversa vai ser braba e que o Senhor possa te abençoar aí com aquilo que Ele tem para nós, viu? Vamos com tudo? Não tem o preletor dessa vez, é a primeira vez. Hoje nós estamos num formato um pouco diferente, né? O preletor, o pregador do nosso culto aí de domingo, foi o nosso querido pastor Digão, da Igreja Alva. Top. Estava aqui como nosso convidado e foi incrível. A gente infelizmente não conseguiu gravar com ele, mas nós estamos aqui para compartilhar, partir o pão daquilo que nós recebemos, e não foi pouca coisa não, porque a palavra foi, meu amigo... Não sei quanto a vocês aqui que tá na mesa, mas eu até falei pro Fê, viu? Falei, nossa, o maluco parece que tava eu e ele numa sala. Parecia que ele tava falando pra mim. Aí eu vi que você escreveu a mesma coisa. Pra mim foi só pra mim. Podia também. sair todo mundo e ficar só eu. Palavra boa é essa, né? Foi demais. Palavra boa é essa que você sai desse jeito, né? Que apanha mesmo e... Sai descansado, né? Sai descansado. Porque às vezes pra você sair descansado precisa tomar um chacoalhão, né? Exato. Mas é uma linha que a igreja vem vindo, né? De palavras pesadas. Todo mundo... O Marcião veio com uma... O último culto foi ele, o penúltimo. O Marcinho, na linha de Josué, foi 2, que foram palavras também pesadas. Eu acho que tá sendo uma característica do que tá saindo do púlpito isso, né? E são palavras que faz a gente se encontrar, né, em Deus. Tipo, às vezes a gente chega ali meio perdido, meio sem direção, e ouve uma palavra dessa que coloca você no eixo de novo. Você fala, cara, eu sei onde eu tô. Tipo, Deus me trouxe até aqui, eu sei aonde eu tô. Você se encontra, cara. Foi, né? O tema, pra quem não acompanhou, e se você não acompanhou, a gente já vai direto, não tem mais, a gente não vai fazer o review da palavra aqui, se você não ouviu essa palavra, você precisa ouvir, tá nesse mesmo canal aqui, na Igreja Nosso Lugar, volta lá um vídeo atrás aí que você vai encontrar, mas o tema é Saia da Caverna, Alma Cansada, é isso? Isso mesmo. Isso aí. E ele já começou já dizendo algo muito interessante, um diagnóstico que eu acho que ele trouxe ali preciso, que ele disse algo que, se você é a igreja do Senhor, você sabe que é real, né? Ele disse, a igreja de Jesus está cansada. Cara, e isso é muito real. Por uma série de fatores, principalmente dos últimos dias, do que tem acontecido, não só dentro da igreja, mas se você for ver
Eu tava refletindo isso no último episódio que a gente tava falando um pouco disso também. Cara, se você pegar desde a pandemia pra cá, olha o tanto de coisa que aconteceu, né? De 2020 pra cá. Exatamente. Aquela polarização maluca das eleições que a gente viveu, que a gente sabe que isso também, pra quem é de igreja, foi um negócio também esquisito, que chacoalhou, que trouxe tanta divisão, né? E tanta confusão e tal. E a gente, né, depois de ver isso passar, a gente percebe hoje que como não valeu nem um pouco a pena toda aquela discussão, porque a gente vê aí, né, a questão do país e tudo mais. Mas, enfim, tantas outras coisas que refletem, assim, a vida da igreja no geral. Só que, é que nem o Thiago falou aqui, pô, parecia que tava só eu o cara na sala, parece que ele tava pregando pra mim. Por quê? Porque se a igreja tá vivendo algo, a igreja, eu digo assim, como instituição, mesmo como corpo, no pessoal você também vai viver. Uhum. Então, esse paralelo que ele trouxe eu achei muito interessante, de como nas nossas vidas a gente sente isso. E eu queria ouvir vocês aí. Qual a parte assim da palavra? Vou começar com você, Marcão. Que você se identificou assim na tua vida pessoal, assim, fala, puxa, cara, isso não de repente sobre versículos e tal, mas sobre o contexto do que ele estava dizendo, você falou, cara, eu vivi isso aí, eu tenho vivido. Ou já viveu. É interessante porque quando ele começa com isso da igreja tá cansada, eu acho que naturalmente todo mundo já vai num cansaço físico. Boa, né? Verdade. É a primeira coisa. A gente passou por uma transição e foi muito falado disso, né? Porque era algo que todo mundo trabalhava muito, estava muito ativo, estava em culto, escala, não sei o que e tal. Aí foi falado muito disso, né? De cansaço por conta de atividade. Então, quando ele traz essa questão, eu creio que todo mundo a princípio já é físico, né? Só que não, ele dá essa volta e é mais a fundo, né? Acho que se for falar do que bateu aqui, foi do começo ao fim da palavra. Foi tudo ali, porque você vai trazendo, né? Você vai passeando com ele ali, conforme vai desenvolvendo a palavra, e você vai trazendo coisas suas. Para mim, especificamente, foi uma situação que eu tenho vivido já há algum tempo, onde Deus vem falando as coisas, e muitas vezes, ainda assim, eu tenho negligenciado, sabe? De ir mais a fundo, de ir mais além, de estar nesse marasmo que ele citou ali, sabe? E então pegou muito nisso. Mais uma vez, Deus dando um alerta de, vai, faz, sai da caverna, literalmente, né? Então, você tem algo para viver, você tem um chamado, e Deus tem falado muito a respeito disso, né? O Fê falou a respeito dos últimos cultos, que vem batendo, de guerra e tal, mas eu também venho vendo uma linha muito de olhar para o próximo, cuidar do próximo, que a gente está aqui para isso. Seja esse próximo quem está fora, mas muitas vezes a gente só olha para quem está fora, mas tem dentro da igreja gente que é esse próximo que precisa daquilo que a gente carrega. Do nosso lado, né, Marcão? Exatamente. Boa. A gente falou esse negócio do próximo dia que eu fui na sua casa, lembra? Sim. E eu falei com vocês, acho que semana passada. O prático, né? Ser prático. Eu acho que a gente tem que ser prático, porque a gente vive muitas vezes, tem que amar o próximo. Mas é colocar praticidade mesmo, em amar, né? Em estender a mão. Eu tenho vivido um negócio muito com isso, tipo, porque eu já comentei com todo mundo, acho que tá aqui nessa mesa, mas é muito fácil, e Deus tem ministrado isso, é muito fácil amar algumas pessoas. Quase todo mundo quem tá na mesa, eu tenho uma intimidade muito grande, mas então é muito fácil eu amar meus amigos, amar quem tá próximo. É legal, né? Pô, você tem afinidade, você tem isso. Mas e quem não precisa nem sair da igreja? Eu também acho que é isso. É quem tá ali, que você às vezes tá numa roda, a gente joga bola de domingo, mas tem vários ali que você é só um tchauzinho, né? Você não troca ideia. E amar esse que às vezes você não tem afinidade. Uhum. E amar esse que às vezes você não tem tempo, mas você tem tempo para quem você ama. Não, eu tô amando, mas você tá escolhendo quem você tá amando. Eu tenho sido ministrado muito em relação a isso. E nesse gancho aí, Fê, até já de lado um pouco, né? Mas só pegando esse gancho, além desse modo prático que o Marcão falou também, sobre o próximo, eu acho que o que Deus tem pedido para nós também, eu tenho sentido esse incômodo no meu coração, assim, é sobre o lance de sermos mais intencionais, entendeu? Eu particularmente, ser mais intencional nas minhas ações. Então, às vezes você faz, até ajuda, até ama, mas com pouca intencionalidade, entendeu? E essa intencionalidade, ela precisa vir de dentro, não é uma ação superficial, ela precisa vir
Tipo, eu vou ajudar, eu vou amar, porque eu sei que é isso que Deus espera de mim. E eu acho que essa ajuda é uma ajuda que não ajuda a falar, mas é uma ação que Deus recebe com intencionalidade, sabe? Você escolhe, né? É algo escolhido mesmo. Você resolveu tomar essa atitude. Agora, Cauê, pegando o seu gancho também, ele falou ali algumas coisas sobre o descanso e sobre o que o Marcão falou sobre o lance da caverna, né? E cara, eu até compartilhei hoje de manhã que eu acho que o primeiro passo para você descansar é você admitir que você está cansado. Admitir que a sua alma está cansada. E como é difícil, às vezes pela posição nossa, né? Às vezes pela nossa posição, às vezes eclesiásticas, vamos dizer assim, às vezes pela nossa posição como sacerdote de casa, você chegar e falar assim, cara, eu tô em um esgotamento, eu tô cansado, eu tô com a alma cansada, às vezes uma posição profissional, não sei, mas eu percebo que o primeiro passo para você descansar no Senhor é você admitir que você está cansado. Porque o ativismo, como o Marcão falou, ele te impede de você chegar nesse descanso às vezes. Você tá ali fazendo, e nós falamos sobre isso também, né? Sim. Fazendo, e você, quando você vai ver, você fala assim, cara, eu tô fazendo para Deus aí e Deus nem tá, sabe? Tipo, quem tá fazendo é você. Então o primeiro passo é admitir, né? Que a sua alma tá precisando desse descanso no Senhor. E só um detalhe. Descanso não são coisas, né? Descanso não são lugares. Descanso é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, né? Nele que a gente encontra descanso. Real. E você até colocou o versículo hoje lá, né? Que Jesus fala exatamente isso, né? De aliviar nossos fardos e tudo mais. Mas como é difícil viver isso aí, que é o que o Thiago falou. Porque a gente sabe da palavra, a gente sabe na teoria, a gente ouve a mensagem, mas viver na prática mesmo e você ir lá e falar, cara, eu tô cansado e reconhecer. E eu até compartilhei com o Fê, acho que foi o que eu falei, que o pastor Digão, ele tinha pregado de manhã, então ele já estava no Mocorre e tal, e estava indo de outro estado e tal, e ele estava sentado na primeira fileira, né? Eu estava sentado atrás dele. E antes ele começar a pregar, eu olhei para ele e eu tive uma sensação de que ele estava cansado. E por que eu estou falando isso? Porque você vê que é uma palavra genuína, que eu tenho certeza que ele viveu ou provavelmente esteja vivendo. Sim. Porque eu estou falando isso por quê? Porque a gente também prega a palavra. E eu gosto de falar aquela frase, né? O que você prega, te prega. Sim. E é a maior realidade, assim, do evangelho real, não do evangelho religioso, mas o do real é isso, né? De você ali pregar exatamente o que você está vivendo. E nem sempre o que a gente está vivendo é vitória, é fogo, é glória, é poder. Mas os processos no qual a gente está vivendo e a gente se abre para viver é o que talvez vai nos levar para fogo, glória e poder. Mas aí você tem um processo ali para passar. Então, poxa, não vamos... assim, se a gente pegar o contexto do que a gente acabou de viver como igreja também, né? Para quem conhece um pouco, então a gente não é novidade para saber que, esse cara deve ter se cansado muito, se desgastado muito. E não só por isso, mas um cara que pastoreia há 25 anos, que eu acho que é isso que ele tem tempo de pastor, que ele falou lá, né? É isso mesmo. É natural que venha com certeza o cansaço, que também é uma arma poderosa do inimigo, né? Para nos cansar. Ou para nos desanimar, é trazer esse descanso na alma, né? Que foi o que ele disse. O Marcão até falou um bagulho louco aqui, que falou, mano, não é físico. Porque talvez você está tranquilão assim fisicamente, talvez nem seja o período que você está mais trabalhando ou dormindo menos, mas aquele cansaço na alma que só quem vive mesmo, né? Quem está vivendo sabe como que é. Então, cara, achei top. Eu acho que tem o cansaço da alma. Eu não sei se você consegue. O corpo, porque tem reflexo. Total. Porque assim, eu pego como exemplo aqui, eu tenho hoje ele tem uma empresa, ele presta serviço aqui. Esse menino chegou junto comigo no hotel, velho. Ele trabalhava, mas muito, ele passava o dia inteiro aqui e tal, não sei lá. Quando ele saía daqui, ele ia pra igreja. Ele fazia coisa na igreja. Hoje ele é pastor da igreja e tal, né, um dos pastores. E teve um dia que eu perguntei pra ele, eu falei, como é que você aguenta trabalhar tanto?
Porque eu falei, você tá saindo, você entra cedo, você sai tarde daqui, você vai pra igreja. Ele me mostrava os vídeos, ó, chefe, todo empolgado. Mano, a gente tá mudando. Tipo, foi um mau processo, eles mudaram e tal. E ele faz o negócio de manutenção, ele é eletricista. Então, a igreja era pequena, o moleque fazia tudo. Aí ele falou, não sei, chefe. Eu sei que eu acordo todo feliz, todo alegre, durmo 3 horas e ele falou, é o melhor descanso que eu tenho e eu acordo. Aí ele falou, é Deus que faz isso. Então, porque, mano, você vê um reflexo, eu falei, não é possível. Tipo, naquela época, eu andava, eu não ia pra igreja, eu não tinha nada com Deus. Então, eu falava, mano, não é possível, velho. E ele me deu uma resposta ali disso, e cabe muito, porque assim, como é que você aguenta trabalhar num ritmo frenético e ser o corpo dele parecia tipo 0 bala, mano. Ele chegava aqui numa alegria às 7 horas da manhã. Ele foi dormir 4, 5 horas. Você fala, mano, então tem esse reflexo, né? Acho que é difícil se a tua alma tá nesse naipe, porque é o que Deus olha a nossa alma, o teu corpo reflete alguma coisa positiva, né? É real. Nossa. Só um adendo no que você falou, Cauê, que eu acho que potencializa isso, porque você falou dele, de repente ele tava nessa condição, né, o Digão. Ele começou também falando que Deus tem incomodado ele sobre a igreja em si, né? E a igreja do Brasil, então, tipo assim, são todos, né? O cara é um intercessor, né, mano? Então não tem como ele não sentir o que ele tá pregando, né? Tipo, é bem isso, né? Ainda que não, é legal isso, você falar isso, porque intercessor sente o que o outro, né? Tá sentindo, tá intercedendo por aquele. Então, muitas vezes, talvez ele levou na boa, mas ele tá sentindo aquilo de quem que ele tá orando, né? Tá vindo pra ele. Total. Isso que eu achei louco, porque o diagnóstico. Eu acho que ele conseguiu dar um diagnóstico do discernir espiritualmente o que a gente está vivendo, porque tem muitas, às vezes a gente não entende, pô, né? Quem foi chacoalhado nesses últimos dias sabe, fala, cara, por que eu tô vivendo isso? Tem um diagnóstico, cara, não tem como, é um negócio que a igreja tá sentindo, você vai sentir. Antes de passar pro Marcião aqui, só fazer um adendo, um contraponto, porque eu tive uma impressão diferente da que você teve olhando o Digão, porque eu acompanho ele já há um tempo, e eu sempre vi ele muito frenético, muito... né? E quando eu olhei pra ele no domingo, eu vi ele muito sereno. Sim. Muito calmo. E aí a gente conversou em casa e eu tava falando com a Bruna, minha esposa, eu falei, pô, mas isso reflete bem o que ele tava pregando. Exato. Porque ele tava pregando sobre a alma de descanso e tal. Então a percepção que eu tive foi de um cara que tá... Cara, tipo assim, tá caindo o mundo. Sim, tá caindo o mundo... Mas eu tô aqui, cara, tô descansado no Senhor e... Foi exatamente isso, porque a minha... né? É o que eu falei, é porque eu não concluí, mas é exatamente isso, ainda bem que você pegou esse fio aí que eu tinha perdido. Eu tive essa impressão dele antes dele pregar. Então, isso também é importante, porque a gente olha a aparência. Então, aparentemente, eu tinha assim... Aí o cara foi, subiu e trouxe aquela mensagem que pra mim, pessoalmente, foi um bálsamo. Eu respirei assim... Porque exatamente o que você falou, depois qual que era a minha sensação? Ele entendeu o negócio. Ele passou pelo negócio, né? Tipo, dá pra perceber, tá mais vivendo, exatamente, sim. Mas ele entendeu. Porque ele entregou essa mensagem de uma forma tão leve, mano. Foi um negócio tão fluido, o Espírito Santo fluindo de uma forma tão linda ali, que é exatamente isso, o cara entendeu. Ele não chegou lá e entregou essa mensagem, sei lá, vamos guerrear e tal. Era uma palavra até de uma guerra. Pós-batalha, parece. Mas é um cara que, tipo, entendeu, discerniu. Cara, descansa em Jesus, mano. Quando você não prega mais uma mensagem, né? Quando você não prega mais uma mensagem, você passa a viver a mensagem. Isso aí. Você é a mensagem. Você não prega, né? Exatamente. Você vê, é isso, cara. É um cara que já estava pregado ali, entendeu? Ele simplesmente entregou aquilo que ele já recebeu. Mas isso é muito louco, porque para sair uma mensagem dessa, a gente nem imagina. Quer dizer, eu consigo imaginar um pouco. Das experiências, das batalhas vividas ali. É como mostrar uma cicatriz, né? Sim. Mas então, eu querendo trazer outro ponto dessa mensagem. Claro. Porque, vou dar um exemplo da minha vida. Tipo, o Marcão já caminhou muito comigo e teve uma época na igreja que eu tava em 3 frentes diferentes. E tava milhão. Servindo. Frente no futebol, frente do NV, frente do Antiga Atalaias. Até que minha esposa também, muito forte, até que a gente sentou em casa, conversou e falou, estamos cansados, vamos descansar. E isso nos 2 sentidos, físico e espiritual. Quando a gente toma essa decisão e começa a largar, as pessoas ao redor falam assim, mano, tem algo de errado, mas não tem nada de errado. Exato, mano. Entendeu?
Que loucura. Como chegar nesse ponto para as pessoas entenderem? Não, isso aqui, o descanso no Senhor também é uma adoração a Deus. Total. Você precisa descansar, cara. Senão você... Deus descansou. Que não chegue ele. Aí entra num ponto que ele não comentou muito, mas é identidade e paternidade com Deus. Por que Elias toma aquele baque da Geza? Né? Por quê? Tipo, o cara viveu muitas experiências com o Senhor e, tipo, se amedronta daquele jeito. Então eu reflito isso a essas pessoas, não falando, né, comparando, mas, cara, por que você toma esse baque e liga tanto para as pessoas? Mas aí você tem que dar com a sua identidade formada e falar, não, Jesus, eu preciso adorar ele agora em descanso. Entende? Então eu queria trazer esse ponto aqui para a mesa. Sensacional. Não foi, porque ele falou nisso, né? Que às vezes as pessoas soltam palavras e não é na maldade, não é nada. O que tá acontecendo? O cara começa a se preocupar. E você liga pra opinião do cara. E não é que o cara tá por mal questionando, porque ele tá às vezes preocupado com você. Mas você entra em parafuso por causa das suas identidades. Então você começa a... Às vezes o conceito tá errado, porque por muito tempo a gente entendeu que quem muito faz é quem tá servindo. Pelo muito fazer é que eu sou amado. Pelo muito trabalhar na obra, é que eu sou... Tapa nas costas, é que eu sou, sei lá, que eu sou mais espiritual, porque eu trabalho... Não que... A gente às vezes faz isso, gente, sem ter essa intenção, sem perceber. É um fluxo. Você entra nessa roda e vai e nem percebe. E o Digão falou isso muito... Uma das frases de impacto que eu lembro que ele falou assim, sabe por que sua alma tá cansada? Porque você tá fazendo algo que Jesus não pediu pra você fazer. Nossa, você tá carregando, né? Alguma coisa que ele não pediu. E se você for parar pra pensar na sua vida, pensa bem aí. Cara, meu Deus, se eu for pensar aqui, eu vou até chorar. Mas tem tanta coisa, né, que a gente tá carregando, a gente tá se preocupando, a gente tá se desgastando. E se você for ver na essência mesmo, ele nem pediu pra você fazer isso, mano. Só pediu pra ser filho. E cara, eu vou deixar mais vocês falar, porque senão eu vou falar muito. Eu sou ansioso por natureza, eu tenho esse transtorno mesmo, diagnosticado, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma comorbidade, é um sei lá, não sei nem como dizer, parte mental e tal, enfim. Então, quem já sofre disso, que já é ansioso por natureza, como o funcionamento do meu cérebro já é assim, pensamento acelerado e tal, é difícil demais, cara, porque isso cansa. O pensamento acelerado, ele te cansa. Você não consegue descansar a mente. Sim. Então, aí você junta isso com as questões espirituais, com as questões do dia, tal. Então, foi o diagnóstico certinho. E a gente vê que é o mal do século. Quanto que a gente ouve hoje falar de ansiedade, de depressão e tudo mais, porque é exatamente isso. E tá lá na palavra. Tipo, mano, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus disse isso. Não é tipo uma frase de um pregador. Mas por que a gente não vive, então, esse versículo, mano? E o Marcião colocou aqui, bem colocado, né? Porque esse cansaço, ele atinge o quê? A nossa identidade. Você esquece que você é filho. Eu tive, pra quem não sabe, né, a galera da mesa aqui sabe, há pouco tempo atrás eu percebi, né? E olha que engraçado, porque antes de eu falar disso, ele mencionou lá também sobre Jonas, né? Ele falou que Jonas, ele desobedece. Jonas desobedeceu, tava lá no fundo do porão, tipo, dormindo, largado, cansado, e ele não desobedeceu a propósito, vamos dizer assim. Ele não foi intencional, mas ele estava tão cansado que o cansaço dele levou ele à desobediência. E eu tava lembrando aqui, porque há pouco tempo atrás agora, eu tava no hospital, internado, com um problema que eu tô passando de saúde. E problema da saúde é assim, você tem um monte de problema, até você ter um problema de saúde. Quando você tem um problema de saúde, você descobre que você só tem um problema. Os outros todos não é problema. Não é uma problema, coisinha ali. Porque se você tiver saúde, você consegue correr atrás e resolver todos os outros problemas. Então saúde é assim, né? Quando você tem um problema de saúde, você descobre que você só tem ele. O resto, financeiro, psicológico, todas as outras coisas é tranquilo. E eu tava ali lutando, né, internado, e eu percebi ali na pele como a minha alma tava cansada. Porque eu tava ali no hospital e lutando e tal. Não, vai sair, eu odeio internação, odeio hospital, não gosto desse ambiente. E o médico vem e fala pra mim, olha, você vai ter que ficar internado, nós vamos fazer novos exames e tal.
E, cara, eu tive um surto ali. Eu chorei, cara. Eu liguei pra um monte de gente. O Cauê ainda falava, eu vou levar meu iPad pra você ver a série de Davi. Eu não quero ver série de Davi, mano. Eu só quero pra sair minha daqui. casa. Sair pai. daqui, mano. E eu doido e tal. E olha, por que eu tô falando isso? Porque eu sendo atacado diretamente ali na minha identidade. Porque a última coisa que eu lembrava, eu tô falando de mim, tô falando da igreja, da galera, do mundo. A última coisa que eu lembrava é que eu era filho. E eu tava sendo cuidado por Deus ali. Só que assim, eu tava num turbilhão, a minha mente tava tão a milhão. E eu lembro que eu já tava planejando a minha saída ali. Eu já não vou A fuga? Tava pedindo a fuga? a fuga. E a minha mente a milhão. E o pastor me liga. O pastor Marcinho me liga. Cara, assim, assado. E a gente falou exatamente sobre o que a sua mente projeta. É um spoiler do que vai acontecer. Então, se você pensar bem, né, você entender que Deus está cuidando de você ali, que você está sendo cuidado, é o que vai acontecer, calma. Entendeu? E a gente falou sobre a mente, e eu lembro que ele falava assim, cara, descansa. A gente no telefone, eu em pleno desespero ali. Brabão. E ele falando sobre a mente, a gente começou a orar ali, ele fez uma oração, ele falou, cara, descansa no Senhor, você está num lugar, descansa no Senhor, descansa. E veio essa palavra, né, do pastor Digão, mas eu me vi ali naquela cama de novo, graças a Deus estou bem, estou ótimo, estou aqui com vocês, mas isso me remeteu àquele lugar que eu estava, de desespero de alma, de cansaço. E como em momentos de cansaço, em momentos de esgotamento de mente, você esquece o que o Marcião falou, que você é filho, que Deus não deixou de cuidar de você, que Ele está ali cuidando, sabendo de tudo, está no controle de todas as coisas. Então, a gente esquece disso e aí a gente começa a desobedecer, começa a desacreditar que o Senhor ainda está no controle. Isso aí vai para uma linha da hora da palavra também, porque ele citou isso, né? Ele falou exatamente de Elias, que ele falou de ver Deus. Até na hora eu não tinha entendido direito, tipo assim, você tem Deus como um Deus, não como um pai. Sim. E bate na sua identidade. Ele citou lá também quando o Satanás tenta Jesus, que você é filho mesmo, ele tinha acabado de escutar isso, né? E ele trouxe essa linha também de que é confrontada a identidade. Aí mais pra frente ele traz também outras, falando do pecado, né? Que é fazer aquilo que a gente quer. E se distanciar do que Deus quer. Então isso tudo tá mexendo com a sua identidade. Sua identidade é em quem? É em Deus ou é nesse mundo? Então o bolo todo aí dá de encontro com essa questão da identidade. Você trazendo isso é exatamente nessa linha. Cara, identidade pega muito. O Thiagão falando agora, eu tava lembrando uma célula que a gente tava. E estavam poucas pessoas nesse dia e eram as pessoas mais maduras, assim. Aí, sei lá, que deu, eu comecei a perguntar, como é o relacionamento com seu pai? Aí um falava, eu perguntava pro próximo. Cara, 85% tinha um relacionamento conturbado. Alguma coisinha tinha. Com o pai, né? Com o pai. É o problema, né? Com o pai. Ou E não ali tinha nenhum, né? Ou não tinha, porque no caso de Elias não tinha, né? Ele fala isso, que Elias não foi citado o nome do pai. Então era um problema. Exatamente. Eu me coloco nesse lugar que eu falo, tipo, eu fui adotado. Então, por isso que eu peso tanto nessa questão. Porque pra mim faz muita diferença. Cara, como é difícil você crescer sem uma referência de pai, ou se não falar assim, no mundão, de pai, ou se não dentro da igreja, de um sacerdote. Eu fui aprender coisas sobre sacerdócio dentro da igreja, cara. Sim. Quantos anos depois de ter me convertido? Entendeu? E isso interfere muito na vida das pessoas. Então eu sempre pergunto, esse ponto quando ele citou de paternidade, eu falei, mano, sempre tem, ou é orgulho ou paternidade. Ou orgulho ou paternidade. Então, cara, interfere muito na vida das pessoas. E a gente tem que ficar se lembrando na gente toda vez. Quem a gente é, quem é o nosso pai, né? É algo nosso, porque eu lembro que há anos atrás eu tava num culto de solteiro e aí em algum momento o pastor foi orar pelas pessoas e falou, eu vou orar para algumas classes de pessoas. E ele falou, levanta aí quem tem os pais separados. Levanta a mão. Mano, você é louco. Foi tipo 85 a 90%. Aí ele se impactou assim, você vê que ele foi pra trás, aí ele falou, gente, levanta, olha só o que tá sobre a gente, né? Olha o legado que vem sobre família brasileira em si, né? Essa questão de não ter o pai presente, de ser separado e não ter nenhum tipo de presença do pai. E isso vai de encontro com isso, a identidade não... E é engraçado você ver a pessoa que ela é constituída numa família que tem pai e mãe
e você olha pra outra pessoa que não tem o pai presente. Você vê nítido. É nítido, é muito outra nítido. estrutura, é outra. Cara, Eu não tive presença de pai. Eu fui aprender a ter pai agora, lá dentro da igreja. A ter o nosso pai, porque eu não tive. Minha mãe teve 3 casamentos, e aí? Quem que é pai? Não tinha, eu não tive. Eu tinha um sério problema de paternidade. E isso é muito louco, porque não é pra te validar o que você tá falando aqui, Fê, e tal. A gente caminha de perto, assim, há algum tempo já. E eu vejo isso muito nítido em você, muito louco, que fecha o que a gente tá falando, assim, nesse sentido da adoção espiritual. Porque o cara que nunca teve pai, mas a convicção que ele tem, que ele é amado por Deus, é absurda, tá ligado? Vocês estão ligados, né? Vai conversar com ele, né, Fê? Às vezes você fala zoando, fala, mano, Deus me ama. Fala pra Simão que eu sou o favorito. Ele fala, amado do Senhor, eu sou o favorito e tal, não sei o quê. E para algumas pessoas, talvez isso soe soberbo, né? Tipo, você olha assim e fala assim, sei lá. Mas, cara, isso é tão lindo e eu aprendo tanto com você de verdade. Porque aqui a gente vê nítido que não se trata do tempo que você tem de igreja, o tanto que você sabe de Bíblia, é uma convicção, mano. Um cara que não teve o pai natural tem uma convicção de tudo que ele recebe, que ele é abençoado porque Deus faz e tal, não sei o quê. Ele é um cara seguro. E eu compartilho do que você acabou de falar, Marcião. Eu tenho meu pai e tal, e tive uns problemas emocionais sérios na minha vida por conta de uma quebra de aliança, tá? Hoje minha relação com ele é muito melhor, mas eu sei o quanto que isso interfere. E isso tá totalmente relacionado a descanso. Porque se uma criança que sabe que tá com o pai, ela descansa, mano. Agora, pega uma criança quando o pai não tá. Se ela tá passando, por exemplo, acontece uma parada na escola, em qualquer outro lugar, o pai não tá, irmão. Como que a criança fica? Qual que é a primeira coisa que ela faz no Ministério Infantil quando dá um problema? Chama meu pai, mano. Se ela tiver pai, né? Claro. O pai é aquele que dá o descanso. Que Descansa, dá a proteção. Proteção, segurança, auxílio, socorro presente ali. Se o teu pai tá ali, irmão, você descansa. Agora, a gente tem esse pai, né? Isso que é o maior mote, eu acho, da palavra, o maior ensinamento da palavra, é tipo isso mesmo. E é o filho revelado, né, do pai, ele que é Jesus, que nos ensina isso. E ele mostra na prática o tempo todo, mano. A dependência que ele tinha, ele sai ali, vai pro secreto. Daqui a pouco, cadê Jesus? Sumiu, mano. Onde que ele tá? Aí ele tá lá no secreto, né? E o Vilela fala um negócio da hora, que Jesus orava de porta aberta. Isso é muito louco. Porque a gente vê, né, algumas cenas, tipo assim, os discípulos via ele prostrado ao pai e buscando o pai ali. O secreto dele era meio que aberto, no sentido de, tipo, nos ensinando. Isso que eu ia falar, é pra eles poderem ver e entender a importância daquilo ali. Por isso que ele é o caminho, né? É só olhar pra ele, mano. Ele fez tudo, pai. Ele tipo assim, pra qualquer situação, mano. Olha pra Jesus, mano. Como que ele respondia isso? E o pastor Digão falou, por que o diabo não conseguiu ele vencer ele, mano? Porque a alma dele descansada, não... Porque imagina, irmão, a gente já falou disso. Ataque espiritual. Você sabe que você ser atacado pelo próprio? Porque o mundo espiritual é gigante, né? Tem a hierarquia. O próprio Satanás teve um tete-a-tete com o cara. Você imagina o nível de opressão maligna, mano? Que devia ser só de estar na mesma frequência, na mesma ambiência que o Satanás e o cara e Jesus ali como homem, né? Porque ele tá como homem, carne, ele sangue correndo. Ele totalmente descansado, porque a confiança dele se preparou, já tinha jejuado, já tava no manto lá também, né? Tava já no esquema. Mas a confiança no pai. E é a primeira coisa também que ele que é atacado. Atacado na identidade. Tu és o filho de Deus mesmo? Então, porque ele tinha ouvido, né, que ele era o filho amado. Então uma coisa é você ouvir, porque todo mundo já ouviu que você é filho amado, tal. Principalmente se você é crente mais velho, assim, né, que já caminha há um tempo. E eu tenho vivido isso muito, irmão. Tipo assim, anos já de caminhada, de experiência e tudo mais, e saber que eu tenho que aprender todo dia. E o nosso pastor compartilhou numa última reunião também, né? E ele falando um pouco dos processos dele. Eu acho tão lindo. Dei até uma mensagem para ele que o que eu acho mais lindo do evangelho é isso, mano. A gente entender que é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, mano. Sempre vai ter um nível, mano. E talvez você tenha que, às vezes, voltar lá no começo e não tem problema nenhum. Tá tudo bem, né? Exatamente. E eu me vejo assim hoje. Tipo, eu vejo um cara novo convertido, um cara que tá no fogo e tal, e eu quero estar perto desse. Eu quero sentir o cheiro de novo, eu quero sentir de novo como que é essa dependência. Quando eu me convertia, sei lá, 20 anos atrás, foi bem nesse turbulhão de
de quebra de aliança lá da minha mãe com meu pai, mó treta, não sei o quê. E eu lembro de estar numa convicção, fazer um jejum pela família e ver os desembaraços que Deus fez e tal. Uma experiência maluca que eu tive. Aí agora eu olho e falo assim, cara, tá, eu já vivi isso. Eu preciso voltar a viver. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Minha alma tá tem cansada. problema. É o que o Thiago falou. Sua alma tá cansada, mano. Só aceita. Só reconhece. Cara, você tá num momento de desafio desse, da sua vida, de cansaço. E aí eu tava falando com uma pessoa e a pessoa tá passando exatamente o que eu passei desse lugar de cansaço, de esgotamento, de loucura. E eu acho que todo mundo já passou aqui. Tá, mas como que eu faço? Tá, eu preciso descansar, mas como que eu faço? E aí você falou uma coisa importante, você falou que é o que a palavra nos ensina, né? Que Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho. Nossa, Então, tipo assim, qual que é o caminho pro descanso? É ele. É ele. E aí, o que a palavra fala? Vinde a mim. Então, a gente associa esse vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. Muitas vezes a galera que tá lá fora. Isso, mano. A galera que tá tipo, mano... tá no mundão, tá... Mano, esse é só no momento da conversão, né? Isso tipo, aí é um versículo de apelo. Cheguei, agora eu não preciso mais usar esse versículo na minha vida. Esse é o problema, que a religião nos engana com isso aí mesmo. A religião nos engana, né? E tá aí um ponto que nos leva pro cansaço. A religião sempre vai te cansar. Mano, a religião sempre vai te colocar peso. E é por isso que Jesus já sabiamente ele falou, cara, quando você estiver cansado, faz o seguinte, vinde a mim. E eu já vivi momentos de eu falar assim, mano, vinde a mim. Já tô aqui já, ô. Eu tô com ele. Assim? Tá aqui do lado, velho. De quê? Como assim? De que a gente gosta de ponto A, B, C e D. Tipo uma receita. Você pôs Jesus numa caixinha, receita, né? Vai lá na internet o bolo, como faz. Então, quando a pessoa pergunta pra você, ela quer que você fale, olha, você... Acho que por isso que a gente vai pra outras religiões e, né? Reza tantas vezes aí e tal, porque as pessoas gostam desse passo a passo pra chegar num lugar, né? Aí você vem com uma resposta tão simples, tipo assim, tem pessoas que às vezes perguntam, nossa, como que você passa por aquilo e tá indo, tá não sei o quê, tá não sei... Cara, às vezes assim, a resposta é essa, é Jesus. Só que aí parece que é uma resposta até incompleta para aquilo que a pessoa olha e fala, só isso? Tipo, só isso? É que o só Jesus isso é muita coisa. Né? É simples assim? Parece que é jargão gospel, né? Você fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai lá nele. Só que aí quando você percebe que você faz essa reflexão, aí você fala, peraí, acho que eu não tô nele. É quando você fala assim, eu tô fazendo outras coisas que ele não me pediu. Meu Deus. Eu não tô nele. Então por isso eu tô cansado. Então a religião, o ativismo me cansou e agora eu percebo que eu não tô nele. Mas peraí, eu tô no ministério. Mas não tem nada a ver, ele manda... Eu tô fazendo isso, eu tô na escala, eu tô... Mas, cara, você não tá nele. Você tá fazendo, sim, tudo isso e com excelência. Mas você tá nele. E se não tiver nele, não adianta. Você entendeu? Você tem o seu momento com ele, porque às vezes Jesus trocaria tudo. Jesus trocaria seu ministério, Jesus trocaria sua pregação bonita, Jesus trocaria as suas escalas, sua excelência de horário, só pra ter um momento com você. Pra estar com você, cara. Às vezes a pessoa não tem esse estralo também. Né? De, tipo... Chegar nesse ponto de que tá me faltando é ele. A pessoa não tem. É escrachado, assim, na cara dela, passado, mas ela não chega nesse... E aí não vai pra lugar nenhum, né? Porque continua naquela. Continuo sem saber o porquê. Então, eu acho que é uma parada de... Volta lá pro começo. De primeira coisa é você admitir, né? Você admitir que tá com aquilo e você entender e eu gosto do louvor lá, que é a minha alma, que fala, faz meu coração ouvir tua voz, né? Aí, não que seja incompleto, mas eu falo, podia ter um... tá bom, ouviu a voz. E aí, você vai fazer o que depois de ouvir a voz? Vai parar no ouvir a voz ou vai fazer aquilo que ele falou? Porque se você for só até o ouvir... Beleza. Você continua do jeito que você tá. Você tá ouvindo. A gente escuta Deus no culto todo domingo, quinta e tal. Mas o que aquilo tá produzindo em você, né? O Marcinho pregou isso. Quinta retrasado. O que você faz depois que você ouve a voz de Deus? E eu ouvi um negócio muito louco que mexeu comigo, é um pouco polêmico. Não, a gente gosta aqui. Porque a gente sempre aprendeu sobre aquele lance das nossas prioridades, né? Da nossa lista de prioridades, né? E quando a gente fala assim, você tá fazendo um monte de outras coisas, mas não tá nele, isso é muito real, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele tem um lugar único.
E a gente, esses dias eu ouvi, né, o pastor falando, pô, o que a gente, a nossa escala de prioridade? Então é Deus, né? O que a gente aprende? É Deus, família, trabalho, igreja e demais coisas. Então a lista, Deus, família, segundo lugar, terceiro lugar, seu trabalho, porque você precisa sustentar a família. Você tem ali, então, agora a igreja, que são as atividades e ministérios e demais coisas. E a gente sempre aprendeu muito sobre isso. E tudo bem. Mas o lado polêmico foi a outra resposta. E quando perguntado para essa outra pessoa, qual que é a sua escala de prioridade? Ele falou, família, trabalho, igreja e minhas demais coisas. E o cara falou, como assim, cara? E Deus? Ele falou, Deus, ele é essa lista. Ele não é um ponto. Ele não pode ser colocado num ponto. Não divide a glória dele com ninguém. Porque se o mesmo Deus que te deu a família, te deu o trabalho, te deu o seu ministério, agora ele se coloca em um lugar maior para competir com a sua mulher, para competir com o seu ministério, para competir com o seu trabalho. Deus, ele é a lista. Porque se você sem Deus não tem essas lista. Coisas, sem Deus, não existe lista. Você não vai ter família, você não vai ter trabalho. Você está inserido em cada um. Sim. Exatamente. Então agora eu prefiro viver minha família com ele, o meu trabalho com ele, o meu ministério com ele. É nesse lugar que Deus se encaixa. Meu Deus. Não é como o primeiro. O mesmo Deus que te deu, agora ele entra numa competição. Não faria sentido. Já foi uma resposta provocativa esperando o cara falar isso, né? Pra ele trazer essa, né? Exatamente. Eu aprendi muito com isso, cara. E eu vivi, e isso é tão louco que eu vivi no dia antes da pregação, no sábado. A gente passou por uma situação, uma circunstância lá meio chata. E eu fiquei meio nervoso, assim, meio aflito. E aí, quando Deus quer falar também, cara, se você é casado, você sabe, né? Ou qualquer... Tem uma pessoa que ele sempre usa pra falar alguma coisa e você não gosta de ouvir quando é ela que fala. Mas aí depois, quando é ele confirma, né? E não tem jeito, que é a esposa, né? Se você é casado, você sabe, né? Olha o Marcão dando risada já. Irmão. Prepara. Você tem uma profeta que é assertiva, mas você não quer ouvir, é a esposa, né? Se você é homem casado, você sabe o que eu tô falando. Nem adianta você disfarçar. Mas ela falou exatamente, irmão. Ela falou assim pra mim, numa circunstância, a minha esposa falou assim, você tem que entender que você é filho, mano. Você tem um bom pai. E você tá cansado. Ela falou. Mandou a brava? Você acredita? No sábado, mano. No sábado. Aí no domingo... Ela olhou pra sua cara. Né? Não, era que ela mandou fala... Tipo, ela mandou... Eu já falei, fica quieto. Eu falei, fica quieto que ele tá falando. Eu sei, eu tô ouvindo. Mas também não força. Não precisa, calma. Diminui. Olha, por incrível que pareça, neste momento alguém me mandou uma mensagem. Avisa o Marcos que tem a super fã dele, mandando um beijo pra ele, mano. A Tainá acabou de falar. Nossa, aqui. Olha, aí, ó. Aqui, ó. Neste momento aqui, ó. Mandou um beijinho aqui, ó. Avisa ele que a fã dele tá aqui nesse momento, pai. Você é louco. Muito bom. E, mano, todo homem de Deus da Bíblia, se você for ver, ele citou alguns, né? Ele falou de Elias, ele falou de Jonas, ele falou de Davi, de Saul. Cara, mano, quem não assistiu ainda, assiste essa série lá da é muito boa. Casa de Davi, que é absurdo. E, tipo, mano, você vê o que aconteceu com Saul e tal. Todo homem de Deus da Bíblia, mano, se você for ver a hora que a ramelada que todos os homens dão ali, e a Bíblia faz questão de mostrar elas, né? Ela não passa pano para homem de Deus nenhum ali da Bíblia, que não os desqualifica, mas também não torna eles santos além do que Jesus é, né? Mostra que ele é humano. Exatamente. Né? Que não tem como a gente venerar e idolatrar homem nenhum, por isso que também tem essas histórias ali. Mas se você for ver, todos eles, cara, é o cansaço. Se você for ver, é o cansaço. Ele falou um negócio louco, Davi nunca perdeu nenhuma batalha, mano. Ele ganhou todas. A única vez que ele quase morreu. Que ele errou, que ele perdeu a maior batalha, lógico que ele perdeu a família, perdeu tanta coisa ali. Foi no momento que ele falou que ele ia ficar na varanda dele, gourmet lá, de boa, tá ligado? Ele cansou. Tipo, mano, quer saber, mano? Porque ele não tava no lugar que ele tinha que mais uma guerra, mano. Vai lá vocês, toca lá o barco, mano. Tipo, né? E isso que você tá falando é muito louco, porque quando Deus fala sobre o descanso, Deus tá falando sobre um princípio. Descanso é um princípio. E descanso não é descaso. Muitas pessoas confundem, tipo assim, ao ponto de você... O Davi era pra ele estar fazendo o quê nessa hora? Davi era pra estar na guerra, Davi era pra estar na batalha.
E aí ele não estava descansando no terraço, ele estava no descaso. E aí na vida real aqui, às vezes você fala com uma pessoa, por exemplo, é meio polêmico também. Você, pô, e aí, cara, como que você tá? Sei lá, vou dar um exemplo bem superficial aqui. Tá trampando? Tá... Não, cara, tô descansando no Senhor, tá descansando. Só que o cara tá 18 meses já descansando, não faz nada, não vai atrás, não faz a sua parte. Ou seja, descanso não é descaso. Né? Descaso com tal causa não é descansar no Senhor. Descansar no Senhor é você fazer a sua parte, né? Você fez tudo. Tomei mais uma aqui. Você fazer tudo que você podia fazer, que estava a seu alcance. Agora você vai confiar e descansar no Senhor. E não fazer um descaso achando que você está descansando e Deus vai agir por você. Deus não vai, porque a hora de estar na batalha, a hora de estar na guerra, não é hora de estar no terraço. É hora de estar lá na guerra lutando e combatendo. Hora de descansar no Senhor, peraí, eu fui lá, eu combati a guerra, eu lutei contra os inimigos, agora eu estou descansando. É um princípio importante. Totalmente, caramba, essa daí o homem veio, né? Essa veio do alto, hein? Tá afiado, hein? Veio, né? A gente orou aqui antes de começar, né? Que a gente ia partir um pão aqui, todo mundo tem um pão para entregar. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui que a gente faz aqui, esse podcast, a gente fala disso e tal, não é para ter view, a gente não tem essa pretensão de, né? Nós não somos produtores de conteúdo. Nossa ideia é compartilhar da mesa mesmo e do pão, e a gente vê como que o Senhor nos alimenta uns aos outros. E você pode fazer isso aí onde você estiver. Se você está ouvindo isso, você está nessa mesa. Eu quero que você entenda isso. Eu sempre falo isso. Eu sei que talvez você não está com o microfone aí, mas eu sei que Jesus já te falou um monte de coisa aí que já está aqui nessa mesa. E você pode fazer isso onde você estiver. Você tem um pouquinho para dar. Você sempre tem um pouquinho para entregar. Sempre tem alguém que sabe um pouquinho menos do que você. E não estou falando no sentido de conhecimento bíblico, não. Porque às vezes o pouquinho que você tem é um versículo que você leu hoje que vai servir para o seu amigo do trabalho, para a pessoa que está do seu lado no ônibus, o Uber que você pegou, né? Então isso é muito louco. Não tem nada a ver, né? Eu não sei nem porque que eu entrei nessa aqui, mas acho que tem... Mas é top, é muito real, cara, porque às vezes a pessoa se coloca numa condição, principalmente se for novo, né? Exato. Se coloca numa condição de inferior. Isso. Cara, você tem, mano... Você teve tem alguma coisa. Alguma coisa você tem. Você tem. Isso. Né? E aí a pessoa não enxerga isso e se limita. E se você é velho, ou mais experiente, ou tem um cargo, é pastor, vice-deus, ou seja lá o que você for também... Vice-deus. Vice-deus, mano. Entenda que você pode aprender também com qualquer um, cara. Você pode aprender de qualquer um e aprenda a fazer pergunta quando você estiver numa mesa, se estiver num lugar, aprenda a ouvir. Porque um dos princípios do descanso também eu acho que é ouvir. Porque o pastor Digão também falou isso. Quando a pessoa que está cansada, ela fala demais. Nossa. Isso é verdade. E eu rasgo a minha carne aqui falando, porque, né, exatamente, cara, você está cansado, você fala muito. Você vê problema em tudo, você acha que só você é o certo, que só você tá certo e não sei o que. É o Elias lá, né? Você tá falando demais. Todo mundo, só sobrou eu. Sou eu. Aí Deus manda, né, na tem mais cara, 7 mil ali. Malandro. Tem mais 7 mil que não se dobraram. Calma, vamos lá. Se alimenta, descansa e vai. Mas isso é bem real, tá? De verdade, cara. Ouve mais as pessoas. Eu tenho feito esse exercício e como isso, pra mim, é poderoso, sabe? A gente entender... Deus tá fazendo isso com a igreja, cara. Deus deu uma boca e 2 ouvidos, né? E Deus tá fazendo isso com a igreja. No sentido assim, não tem, irmão, não adianta a gente querer ficar criando aí o The King, The Power, The Mentor aí, que isso não existe. Não tem ninguém mesmo acima. Não tem essa parada de o terreno literalmente é plano. E você sempre tem alguma coisa para dar e tem uma coisa para receber. O reino de Deus é assim. Não importa, mano. Pode ver que os maiores ensinamentos que tem quando a gente vê um figurão da Bíblia, quantas vezes Jesus fez isso? Deus faz isso com essa pessoa, fazer ele entender, né? Às vezes de alguém que teoricamente é menor, mas que vai ensinar, que vai trazer alguma coisa ali. E os próprios discípulos discutem, e aí, mas quem que é o maior? É maior, né? Quem que é o maior entre nós e tal? Então não existe isso, cara.
De verdade. Só para pegando esse gancho do que o Marcão falou. Porque é exatamente o que ele falou. Às vezes a pessoa se sente muito pequena, então eu não vou compartilhar porque eu vou falar alguma coisa. Não, você tem. Pode entregar, mano. Reparte o pão que você tem um pouquinho. E se você acha que você tem muito também, só entende. Às vezes você vai receber, você vai ouvir. Isso é muito louco. E tem total a ver também com descanso. É engraçado porque pra eu estar na mesa aqui, é uma das coisas que bate. É isso, cara, real. Aí, ó. Não tenho problema nenhum, nada assim, mas às vezes o lugar que você tá, as pessoas que você tá, porque às vezes não é nem intencional da gente fazer e tal, simplesmente acontece. Você olha pro lado, quem tá? Tô com 2 presbíteros, o pastor tivesse aqui, você ia, eu acho que é meio que natural o cara sentar na cadeira assim, escorregar, sabe? Uhum. Tipo, cara, eu tô com esses caras aqui que eu tenho a oferecer, sabe? E eu que vim pra te dar um apoio e acabei. Mais confortável. um dando apoio pro outro. Mas aí, Deus quer coração. Deus quer força de vontade, porque assim, e aí, tio? A mesa aqui e eu. E aí, o dia que ele falou assim... É o podcaster. Não, até parece, né? Aí. O dia que ele falou, sobe aqui. Mano, eu subi, tio. Por quê? Porque ouvir isso aqui durante um tempo, pra mim, mano, foi o que me fortaleceu pra estar caminhando. Eu ouvia isso aqui, eu gostava de ficar... Eu punha no carro, pergunta pra Simone, onde era? Eu acho isso aqui, por isso que gosto de gravar, eu achava isso aqui, mano, melhor que culto, porque pra mim aquilo fazia todo sentido. E o dia que eu sentei, eu olhei pro lado e falei, mano... E agora? E agora, tio, o que eu falo, mano? Mandei mensagem pra Simone e falei, eu tô no lugar errado. Travei. Então, aí foi que foi fundo. E é isso, mano. Muito bem. Irmão, é exatamente isso. Você tá vendo? A conversa vai fluindo, a gente vai... É exatamente isso, pô. E isso é descanso, entendeu? Também. Tá tudo interligado, tá tudo alinhado, não é, Pena? Ô, Cauê, mas só voltar num ponto que você citou pra eu não esquecer. Você citou conhecer e prosseguir e conhecer. Esses dias eu tava conversando até com a minha esposa esses dias e refletindo qual é o caminho de um cara. Ele conhece Jesus através de uma pessoa, chega na igreja, pega um culto ou outro, aceita Jesus, se batiza, aí meio que tem uma pressão, servir. Isso. Ele entra no servir e esquece o prosseguir e conhecer. Uau, é isso, entendeu? Mano. É isso. E isso não é feito de forma proposital, muitas vezes, ou direcionada. Porque às vezes eu bato muito nessa questão de religião, e para não ser mal compreendido, assim, sabe? É um processo que você precisa saber que ele existe naturalmente. Então é que nem você falou, tem uma carreira da fé a trilhar. Só que é uma coisa que a gente tem que sempre que se lembrar dos princípios das coisas. O Thiago falou, descanso é um princípio. Andar com Deus é um princípio, cara. Porque se você pega lá, por exemplo, Noé, não fala nada que ele fez, que ele tinha expulsado o demônio, que ele já tinha servido no ministério, que ele já tinha... Não tem nada disso. Tem só uma frase que define ele lá. Noé andava com Deus. No meio de uma geração perversa. Muito bom isso. Só fala isso assim, dele. Né? Só fala isso dele. E o homem que foi pleno no jardim, sem erro nenhum e sem pecado, também não tinha nunca expulsado um demônio, não tinha pregado, nem tinha maldade, nem tinha nada. Então o que ele estava fazendo no jardim? Ele estava com Deus. E às vezes a gente acha que é pelo fazer, que é pelo trabalhar. E o Luiz Hermínio fala isso e eu amo, que quando ele fala, já falei várias vezes, Deus não chamou você para trabalhar para ele. Deus te chamou para andar, para estar com ele. Porque se você estiver com o Pai, você naturalmente vai trabalhar com ele. Quando você vai lavar seu carro, sei lá, você não faz isso, né? Mas tudo bem. Eu tô falando pena. Você lava o carro? Eu sei que antigamente lá na época da quebrada lá, você gostava de lavar carro. Gostava. Não, mas eu vou dar um exemplo. Se você pega o teu carro, coloca lá na garagem lá da tua mãe lá, você começa a lavar o carro sozinho. O que vai acontecer se o Thomas e o Nathan estiver do lado? Eles não vão pegar na hora uma esponja e já vai tipo, pai, deixa eu... É um princípio, mano. É o exemplo. Se você tiver com o Pai, você vai trabalhar e vai fazer aquilo que Ele quer que você faça. Trabalhar com. Agora, coisa terrível, que só quem já viveu sabe, é você trabalhar por um Deus que você não conhece. Ou que você não tá tendo intimidade. E isso, gente, você tá ouvindo isso, é a coisa mais fácil de acontecer. Sem você nem perceber. Ah, mas eu tô sendo usado.
Você pode estar pregando, você pode estar, mano, jogando fogo pro alto, caindo pó de ouro, pode estar rolando qualquer coisa dessa. Mas se você não tiver com ele, isso vai te cansar. Agora, mano, trabalhar com o pai, fazer o que o pai faz, irmão, você não vai cansar nunca. Pensa nessa historinha do carro aí. Você vai se divertir lavando o carro com o pai. E é um outro princípio. Então tem aqueles que fazem sem parar, que faz, e não se cansa. Então existe esse. Existe esse que faz, que trabalha. Você vê como é relativo, né? Existe esse que tá ali o tempo todo fazendo, que tá ali, que... Quem é? Primeiro, tô ali, e esse cara pode ser que ele não se cansa. Uhum. E isso é bíblico, né? Porque eu tava lendo aqui enquanto a gente tava falando, Isaías 40:31, né? Mas os que esperam, ou seja, os que descansam, os que esperam, a falar, os que o versículo ficou batendo na minha cabeça aqui. do Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão. Meu Deus. Caminharão e não se fadigarão. Ou seja, aqueles que estão no Senhor. Então tem aqueles também que faz. Então é uma pergunta para nós mesmos, né? Nossa. Em qual condição nós estamos? Nós estamos fazendo para ele ou com ele? Porque se nós estivermos com ele... Não vai cansar. Pesado, hein? Que é aquele exemplo do seu... do menino que trabalhava aqui com você. Sim. Peraí, mas o que você faz? Que você não se cansa, que você... Cara, eu não sei, eu tô com ele e eu tô fazendo e amanhã eu tenho força de novo. Então, o segredo, cara, é a gente andar com ele, tá com ele, fazer tudo com ele, porque se assim ele vai sustentar, né? Ele vai sustentando, ele vai dar força pro corpo, ele vai fazer o que a gente não consegue imaginar. Isso então é uma das principais respostas para as pessoas que simplesmente largam a caminhada, vocês acham? Que negam. Não, que saem, que largam a caminhada, desvia. Porque elas não esperaram no Senhor, você acha? Essa questão do cansaço. Acha que tá com Deus, mas não tá fazendo, de repente amanhã acordou, não quero mais. Ou não quero mais nada, joga tudo pro Porque alto. assim, uma intriga que eu tenho comigo. Por que as pessoas se cansam, né? Porque assim, a gente já caminhou, todos aqui já caminharam com muitos homens de Deus ali, que a gente ouviu palavra abençoada ali no altar. Eu sentei em mesas assim, com alguns assim. Uhum. E aí eu fico, cara, esse cara me ensinou tanto, eu carrego tanto do que ele me ensinou, o que fez ele parar com isso? Isso é louco, hein? Tipo, não acredita mais naquilo que ele me ensinou? Porque eu carrego hoje, eu olho e falo, cara, a minha vontade é pegar, não julgar, sabe? Mas sentar assim e falar, onde que foi que mudou a rota? Porque o que você me falava, o que você me ensinava, eu busco viver hoje. E você não estava comigo. Largou. Uhum. Então... Vocês acham que esse é um dos pontos? Eu acredito que sim. Eu acredito que teve uma expectativa não tratada, né? E aí se frustra. Ele pediu coisa, aquilo que talvez ele esperava não era o que o Senhor tinha para ele. E aí a pessoa se frustra e aí entra a parte do cansaço, porque você começa a esperar algo do Senhor que Deus não tem para você. E aí você vai se cansando, e é uma panela de pressão, e chega uma hora que você fala, quer saber, cara, esse tal de Deus aí que me ofereceram, que vai me dar tudo que eu preciso, eu entreguei tanto por ele não vai me dar. Então... Esse é um risco dessa igreja atual, então, que o Digão trouxe, né? A igreja tá cansada. Sim. Então, quando eu ouço isso, não dá pra remeter muito a quem tá chegando agora, porque você não tem nem muito que tá cansado, né? Se for pensar na questão espiritual. Então é mais dos antigos. A gente falou isso na segunda-feira. Total. Eu tô falando isso porque tem um... Mas os novos têm que ouvir isso pra saber. Como alerta. Isso. Exato. Isso Aprende, fica... cara. Eu acho que tem que ficar no coração de quem tá chegando. Porque é um alerta. Porque você vê casos, que você acabou de falar, eu já vi gente assim, assado. Então, não é uma baboseira, não é nada. É algo real que quem tá chegando pode acontecer. Então, isso é algo que você tem que ficar esperto com isso. Esses dias eu tava reparando uma situação de um amigo nosso que parece mais um personagem do que um ser real. Uma situação me fez remeter a ele assim, tipo, cara, a gente chega já foi falar disso aqui, a gente chega num ponto que já tem tanto tempo de caminhada que já, às vezes não é nem consciente, tá? Mas às vezes acha que já tô bom, entra nesse já tô bom. E aí... sei lá, você acha que não tem muito mais o que melhorar. Tipo, eu já parei com várias práticas, aparece um pecadinho aqui, eu corto, eu não sei o que e tal. E aí o cara não se entra na linha do que você falou, prosseguir em conhecer. Então, de repente, esse cara, ele acha que, sei lá, você não vê ele evoluindo mais.
Assim, se eu fizer a pergunta aqui para cada um tem o que evoluir? Cada um acha o que tem para evoluir? Uhum. Só que aí, Sim, a segunda dúvida. pergunta é, e o que você tá fazendo para evoluir, sabe? Não precisa nem responder, é só mesmo... Porque a gente que é mais antigo, se você for parar para pensar, é isso, cara. Você tem o que evoluir. Tá, você entende isso. E o que você tá fazendo, então? Vai ser o cansado de amanhã? Exatamente. Tô louco, hein? O Pena pregou, acho que recentemente, sobre o caminho de Emaús, né? Sim. Exatamente ali, pô, os caras estão indo e Jesus coloca os dois caras, estão conversando, eles estavam o quê? Estavam cansados, mano. Estavam frustrados. Como assim, mano? E Jesus tá ali. Jesus, cara, tava lá e tal, e daqui a pouco ele morreu. O caminho de Emaús é muito do que a igreja tá vivendo, porque muitas expectativas que a religião lançou sobre nós, a gente abraçou aquilo como uma verdade absoluta e esqueceu que algumas delas não estavam muito relacionadas com o que Jesus mandou fazer, não, mano. Entendeu? Porque o que é a igreja? Assim, tem muitas coisas sim, vamos avançar como reino, tem muitas promessas, muitas coisas que a gente ouve, mas se você for ver na essência, o evangelho simples e puro, só isso. O que Jesus te prometeu? O que ele pediu pra você fazer mesmo, mano? O que foi mesmo que ele pediu? Ele não pediu pra gravar podcast, pediu? Não pediu pra ter louvor lá no começo, pra ter nada disso. Nada disso que a gente acha que é muito assim, não é. E a gente esquece do principal. Mas você cuida do órfão, da viúva. Você tá amando uns aos outros. É o Rosão com essa história, lembra, né? É exatamente cara, isso. Exato, você ouve um cara experiente que já passou por tanta coisa e aí vem a sabedoria. Por exemplo, você acabou de falar, pô, mas o cara que me ensinava, pô, agora ele tá desanimado. Mas você vê como que o reino é? O reino funciona exatamente assim. Exatamente assim, mano. Pra gente não se ensoberbecer, pra que ninguém se glorie em si mesmo. Você sempre tem alguma coisa para receber e alguma coisa para ensinar, e se você em algum momento não entender isso, você vai ficar no caminho, vai ficar pelo caminho, ou vai perder o caminho. Porque como a gente falou, só olha para ele, mano. Ou vai para Emaús, né? Exato, vai para Emaús. O próprio Jesus tá ali do lado falando assim, como Eles não assim? enxergam. E não enxerga, cara. E é muito louco, porque aí a gente vai para um lado que, né, o Marcão falou, será que esse é um problema da igreja? Porque Emaús significa exatamente isso, um lugar de águas mornas. E quando a frustração deles acontece lá em Jerusalém, para onde que eles vão? Ou seja, quando tudo aquilo que eles esperavam, tipo, não aconteceu. Peraí, mas Jesus, ele era o Salvador, mano, e agora ele morreu. Para onde que eles vão? Para um lugar de mornidão. Um lugar, tipo, isso acontece com muita gente. Isso acontece muitas vezes com a gente. Muito. Quando a gente espera algo e não acontece, a gente vai para um lugar de mornidão. E aí Jesus no meio, que Jesus é Jesus, né? E aí no meio do caminho, peraí, mano, vocês estão saindo de um lugar, tipo, onde tudo acontece, Jerusalém, vocês estão voltando para Emaús, tipo, um lugar de águas mornas. E o que Jesus fala sobre os mornos, mano? Então, eu fiquei pensando esses tempos atrás, logo depois, né, que eu ministrei sobre esse lance de Emaús, eu fiquei pensando, mano, nossa, eu preciso voltar para Jerusalém. Porque depois que Jesus encontra os caras lá e parte o pão na mesa, eles falam assim, ei, enquanto ele falava, nosso coração ardia. Nossa, então louco, era ele. No partir do pão, né? E, mano, e Jesus parte o pão e desaparece. Solta a viola aí, Marcão. E Jesus desaparece na frente deles. Mas sabe o que é louco? Sabe o que é a hora que Jesus desaparece? Qual que é a primeira atitude que eles falam? Vamos voltar para Jerusalém. Uau. Eles voltam, mano. Ou seja, essa mudança geográfica é tipo assim, eu saio do lugar de mornidão e eu volto para onde Jesus, tipo... onde ele te chamou pra estar. Tá ligado? Onde ele me quer. Jerusalém, tipo, lugar onde as coisas vão acontecer. Tipo, Deus tem chamado a igreja para sair desse lugar de Emaús. Tipo, talvez o que você pediu, você não recebeu. Mas, cara, volta, sai desse lugar, sai desse caminho de águas mornas e volta para onde Jesus vai fazer, onde Jesus vai se manifestar. Eu creio nisso, sabe? Deus tem chamado a gente para isso, voltar. Resumindo, que tem 1 ano, 10, 20, 50, pode ter esse encontro e voltar para esse lugar. Cara. Meu Deus. A gente tem falado disso há algum tempo e Deus tá fazendo exatamente isso. Outra coisa que o Digão falou top foi que
no momento de aflição ali que os discípulos dormiram, cansados, tá ligado? E aí eu nunca tinha pensado nisso, que ele fala assim, pra você não cair em tentação. O que é tentação, mano? Às vezes a gente acha que tentação é sei lá, vou pegar a referência do pastor, é a peituda do quarto andar só, ou é aquilo que, lógico, tudo isso é tentação, aquilo que te tenta, mas eu nunca tinha parado pra pensar que a tentação é você ficar cansado na alma, mano. Tipo assim, mano, olha como que o diabo tá te tentando, ele tá tentando te cansar na alma, tá ligado? Porque se ele sabe que se ele te cansar aí, ele ganhou o jogo, mano. E aí, olha a sequência depois, o que acontece depois? Pedro vai, olha as loucuras que ele faz, mano. O mesmo Pedro que há pouquinho tempo atrás falou, deu uma espadada, ele até que tentou, né? Mas um tempo atrás ele falou, não, eu morro no teu lugar. Jesus repreendeu ele, falou, ó, Satanás, pra trás de mim, você não vem com esse papinho não. Só que ali no momento eles não conseguiram orar, eles se cansaram e depois a gente vê o desenrolar das coisas. A frustração, fala, como assim, mano? Caiu tudo. A gente viveu isso quase que recentemente, né? Umas frustrações. E agora? Como é que vai ser o meu ministério? Como é que vai ser a minha vida? Sem chão. É como eles se viram ali, mano. E tipo assim, quantas vezes Jesus falou pros caras, eu vou morrer, eu vou pra uma cruz, vamos fazer isso. Ele pregou várias vezes, só que você não lembra, mano. Quando você tá cansado, você não lembra da essência da mensagem. É só se voltar pra ele, mano. Vai lá, ouve de novo o que ele falou. Você fala, puxa, mano, ele tinha avisado. Mas ali na hora, não dá. E aí quando você tá cansado, o que você faz? Na força do seu braço. Vem lá os caras capturar Jesus, Pedro vai e dá uma espadada. Ele bem que tentou fazer, eu falo isso, faço justiça com Pedro, que fala que Pedro falou que ia morrer por Jesus, mas não foi bem assim. Ele tentou mesmo, porque quem tem coragem de dar é só você pensar num soldado da rota hoje, o cara te para e você vai lá e vai dar uma espadada. E se ele cortou a orelha é porque ele foi pra dar na cabeça, né? Porque ninguém tem essa mira, falou, vou acertar a orelha. Ele foi pra matar mesmo. Preciso assim. Maicon. Alma cansada, totalmente cansada. A tentação é sair do lugar que era pra você estar. Porque ele citou do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então é você sair do lugar que você tem que estar. Se você não tá perto do Pai, você já tá em tentação. Meu Deus, hein? Que mesa, meus amigos. Olha, amigão, rendeu, eu acho que rendeu, hein? Que mesa, meus amigos. Quanto tempo nós estamos aí? 10 minutos aí já? 1h07. Dava pra ir mais, hein? Mas... Que horas são? Gente, que mesa preciosa. Olha que podcast louco que a gente conseguiu montar, hein? Se você ouviu até aqui, deixa um comentário aí, porque alguma coisa eu tenho certeza aí que Jesus enxertou em você. Eu saio daqui... acho que é a mesma sensação do culto. Um pouco mais. Amém. Refletir até. Refletimos bastante, né? Na hora que colocar a cabeça no travesseiro, dá pra refletir bastante. Ainda vai, né? Ainda vai longe. Precioso isso aqui. Que privilégio ter vocês aqui. Marcão, Marcião, Pena. Vocês são da casa, tá? Vocês são dessa mesa já. Se tremendo, não é? Não, já passou o primeiro. Depois desse primeiro, vai. Se tremendo. Vai pra onde? Arrumamos um lugar diferente. Os próximos acontecem. A gente arrumou um lugar diferente. Um dia diferente. Vocês não têm imagem. Da próxima vez eu vou tentar fazer uma gravação aqui. O Marcão chegou na passada aqui com uma garrafa de água na mão. Eu falei, chegou igual o jogador caro. É louco. Cheguei. Onde eu sento? Só faltou a JBL, né? É louco. O Márcio pegou desprevenido. O Márcio, eu nem falei que ele ia sentar na mesa pra não correr. Falei só pra ele trazer o doce da Marli, fazer propaganda do doce da Marli aí, gente. O Banoff. O Banoff da Marli é embaçada, viu? Meu Deus. Acabou sentando na mesa, é isso. Na mesa, muito bom. Muito bom ter vocês aqui nessa mesa. Esse é o anexo 2, meus amigos. Boa. Se você ouviu até aqui, descansa tua alma aí. Amém. Eu preciso fazer isso aqui desse lado aqui também. Creio que todo mundo aqui tem algum momento, alguma parte, alguma circunstância que você precisa descansar a tua alma. Saiba que Jesus é esse lugar de descanso para você, que em qualquer momento, em qualquer situação, não importa o nível da caminhada, em que momento você está agora, só se volta para Ele, só lembra que Ele é o teu descanso e Ele vai te levar para águas tranquilas, vai refrigerar a tua alma aí e vai te fazer prosperar em todos os seus caminhos, se você assim o fizer seguir aquilo que Ele mesmo nos ensinou, amém?
Amém. Que mesa especial. Se você ficou até agora, muito obrigado. Deus abençoe. gente. Envia esse conteúdo para alguém, envia essa mesa, compartilha desse pão. Pega um pouco do que você aprendeu aqui, aquilo que mais falou no teu coração e ensina para alguém. Fala para alguém, fala para tua esposa, fala para alguém do teu trabalho. Identifique alguém que você vê que está com a alma cansada e leva essa esperança viva para ele em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos Obrigado, aí gente. até o próximo. Valeu, obrigado. galera. Abraço. Eu.